tudo certo, né? Tudo em paz? Eu espero que sim. Então, antes de começar o nosso encontro, eu queria relembrar com vocês o nosso encontro anterior, que a gente começou a falar de conversão, né? Então, conversão, pessoal, é mudar o caminho, voltar para o caminho que a gente estava. Se a gente estava no caminho do bem e desviou para um caminho do mal, então a gente vai lá e volta para o caminho do bem, né? Conversão, pessoal, é a prova que nós realmente temos fé em Deus, que realmente somos cristãos, né? Então, começando o nosso encontro, hoje a gente vai dar continuidade, a gente vai continuar falando de conversão. Porém, antes de continuar falando, a gente vai fazer a nossa oração inicial. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E pessoal, lembra que eu falei pra vocês já bastante sobre isso? Toda vez que a gente vai fazer uma oração, ela não é simplesmente rezar um Pai Nosso, um Ave Maria. A oração é uma conversa com Deus, né? Então é um diálogo com Deus. Por isso é importante a gente falar com Ele, falar com Ele, Deus. Falar, desabafar, falar o que tem incomodado a gente, agradecer. Deus é o nosso melhor amigo, é o nosso conselheiro. E também lembrar que Deus não é o nosso gênio da lâmpada, né? Então não é só pedir para Ele é o nosso conselheiro, o nosso Pai. E vai fazer tudo o que estiver ao alcance dele para nos ajudar, para estar com a gente o tempo todo, né? Então não esquece disso, que a oração é um diálogo com Deus, um diálogo com o nosso amigo, com o nosso Pai, que nunca vai nos abandonar. Dando início, então, vamos rezar um Pai Nosso, né? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema do nosso encontro é: a conversão é renunciar ao mal. E, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Todo mundo é tentado, até mesmo Jesus foi tentado, né? Então, assim, o que a gente tem que fazer com isso? A gente é ser humano, a gente é pecador, a gente falha. Mas quando a gente perceber o nosso erro, a gente tem que parar e falar: não, eu vou fazer a conversão, eu vou voltar para o caminho certo, para o caminho com Deus, para a minha caminhada onde eu deveria estar, né? E para entender sobre esse tema, a gente vai fazer a leitura do Evangelho. Então, por isso, pega a Bíblia lá. Eu vou pegar a minha aqui. Bom, então, para a gente falar mais do nosso tema, para a gente falar melhor do nosso tema, a gente vai fazer a nossa oração, que hoje é Evangelho, por isso que eu tô de pé, né? Então, pessoal, o que a gente faz antes de começar uma leitura do Evangelho? A proclamação do Evangelho, né? E a leitura de hoje é Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao 13. Então, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Peguem a Bíblia aí e vamos lá. Cheio de Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e no Espírito era conduzido pelo deserto. Durante 40 dias era tentado pelo diabo. Nesses dias, Jesus não comeu nada. Passados esses dias, teve fome. O diabo lhe disse: se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito, Senhor, o ser humano não vive só de pão. Então o diabo levou Jesus a um lugar alto e lhe mostrou num instante todos os reinos do mundo. E o diabo lhe disse: eu te darei todo esse poder e a glória desses reinos, porque ela foi dada a mim, e eu dou a quem eu quiser. Se te ajoelhares diante de mim, toda ela será tua. Jesus lhe respondeu: está escrito, adore somente ao Senhor seu Deus, e somente a ele preste culto. E o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o no ponto mais alto do templo. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, pois está escrito, Deus ordenará a seus anjos a teu respeito para que te protejam. E também eles te carregarão nas mãos, para que teu pé não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: foi dito que tente o Senhor seu Deus. Quando acabou todas as tentações, o diabo se afastou de Jesus para voltar no tempo oportuno. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gostaram da leitura de hoje? Acompanharam aí pela casa de vocês? Bacana, né, pessoal?
Então é muito bom ter vocês aqui novamente. Nosso tema continua sendo a conversão. E como nós lemos no Evangelho de hoje, vocês viram que Jesus foi muitas vezes tentado por quem, pessoal? Satanás, né, pessoal? Satanás ficou ali, fazendo um murmurinho no ouvido de Jesus por várias e várias vezes. E na nossa vida, pessoal, não é diferente. No nosso dia a dia, nós somos muitas vezes também tentados por Satanás. Em várias ocasiões, Satanás quer nos derrubar, quer nos enganar. Na realidade, pessoal, Satanás quer que a gente acredite que nós somos deuses, que nós podemos fazer qualquer coisa. E Satanás, pessoal, ele tem dois grandes reforços para nos ajudar nessa tentação que ele nos faz. São dois grandes ídolos, né, que a gente chama. São dois ídolos desse mundo que são reforços assim muito fortes que ele nos tenta realmente todos os dias para nos desviar do caminho de Deus, para tentar fazer o caminho inverso daquilo que nós estamos falando, que é a conversão, né? O que nós estamos falando no encontro de hoje, no encontro de semana passada? A importância de se converter e a importância que tem para a nossa fé se converter. Afinal de contas, né, pessoal, se a gente não se converter, se a gente não dedicar o nosso coração, as nossas ações todas para Deus, a nossa fé vai ser uma fé nula, né, pessoal? Vai ser uma fé muito morna, vai ser uma fé muito pequena, sem ação nenhuma. E fé sem ação é uma fé morta, né, pessoal? É uma fé que não existe. Então, nós precisamos seguir o caminho inverso disso e fazer como Jesus, resistir às tentações de Satanás. Porém, ele tem esses dois grandes ídolos que eu vou falar para vocês, que são muito difíceis da gente resistir. Porém, a gente tem que ter, assim como Jesus, a mentalidade firme e forte com Deus. Nós temos que estar com os pés firmados em Deus, temos que estar com o coração firmados em Deus, para que a gente possa no dia a dia observar as ações de Satanás e desviar delas, e ir para um caminho inverso, para um caminho realmente de conversão. Mas Douglas, quais são esses ídolos então que Satanás utiliza para chegar diretamente até nós? Bom, pessoal, o primeiro ídolo é o ídolo do ter. O que significa o ídolo do ter? Não sei se vocês já conhecem pessoas ou famílias, de repente algum casamento, que se separou por quê? Porque a ambição, o olhar para as coisas materiais, acaba sendo mais forte do que as coisas de Deus, né, pessoal? Então Satanás, ele utiliza muito o ídolo do ter para trazer seguidores para si, para desconverter as pessoas, desconverter nós cristãos. Então o que é as tentações do ter, né, pessoal? É de você ter um celular melhor, é de você ter um carro melhor, é de você ter muito dinheiro na sua conta. E com esses bens materiais, as pessoas começam a desprezar as outras pessoas e não a respeitar. Porque é normal, né, pessoal? Uma pessoa às vezes ter um celular melhor, um carro melhor, um bem material melhor, tranquilo. Só que mesmo se nós estivermos nessa situação, nós temos que ser humildes. Nós temos que também estender a nossa mão àqueles que mais precisam, àqueles que mais ajudam. Só que no nosso mundo aí fora, né, pessoal, não é dessa forma que acontece. Quem tem o melhor celular, quem tem o melhor carro, quem tem um dinheirinho a mais, acaba muitas vezes humilhando, acaba muitas vezes desprezando as pessoas que são menores. Ou mais, muitas pessoas acabam até brigando entre si por bens materiais. Isso mesmo, pessoal. Muitos casamentos, muitas famílias, muitas situações acontecem onde há briga, há inclusive mortes por questões materiais, questões de herança, questões de quem é melhor do que quem, de mostrar poder, de mostrar que é melhor. E isso não existe, né, pessoal? Nós sabemos que nós somos todos iguais. Nós somos todos seres humanos iguais, filhos de Deus. E temos que sempre prezar pelo respeito, pela caridade, pela humildade. Porém, pessoal, esse ídolo de Satanás é muito forte. Vocês conhecem alguém, algum amigo, algum familiar? Ou vamos pensar, será que nós mesmos não somos assim às vezes? A gente acaba brigando com o irmão por uma questão material, por uma questão de internet, de computador, de celular. Nossa família, será que nossa família briga muito por questões de dinheiro, por questões de bens materiais? Então é um ponto de atenção que nós devemos ter. Será que Satanás ele age na nossa vida com o ídolo do ter? De que forma o ter está impactando na nossa vida?
São reflexões que a gente precisa fazer, pessoal, para que a gente possa ter uma conversão verdadeira. O outro ídolo, pessoal, é o ídolo do poder. Então, o que é o ídolo do poder, né? Também pode ser aplicado ao ter, né, pessoal? Porque aqueles que têm grandes bens materiais acreditam que têm poder sobre as outras pessoas. Mas o ídolo do poder, pessoal, vai um pouco mais além. O ídolo do poder tem a ver com aquelas pessoas que são mandonas, né? Ou que se acham melhores do que as outras. Aquelas pessoas que acham que podem dar ordens, que podem exigir coisas das outras pessoas. E não é assim que funciona, né, pessoal? Uma coisa é nós obedecermos uma ordem da nossa mãe, do nosso pai, que são pessoas que cuidam de nós, que querem o nosso bem, que querem o nosso melhor. Outra coisa, pessoal, é aquelas pessoas que são mandonas, aquelas pessoas que são egoístas, aquelas pessoas que só pensam em si mesmas e só querem aproveitar de outras pessoas. Então esse é o ídolo do poder, né, pessoal? É aquele ídolo é aquela tentação que Satanás utiliza para fazer as pessoas se acharem melhores do que as outras. Porém, olha o tamanho do planeta Terra. Olha o tamanho do universo. Vocês já viram um morrinho de areia, pessoal? Nessas construções, nas calçadas, quando a gente anda por aí? Um morrinho de areia? Então, quando você separa um grãozinho só daquela areia, é uma parcela muito menos, nem faz diferença para o tamanho do monte de areia. E nós, pessoal, comparado ao universo, somos isso. Somos só um grãozinho de areia, um minúsculo grãozinho de areia. Então, por que nós vamos se sentir melhores do que outra pessoa se nós somos também um minúsculo grãozinho de areia? Só que Satanás usa isso de maneira oposta, né, pessoal, na nossa vida. Se a gente não ficar atento, Satanás utiliza aí o poder para confundir a nossa cabeça, para achar que nós somos melhores do que outras pessoas, né? Para achar que nós podemos humilhar outras pessoas, nós podemos brigar com outras pessoas ou colocar a nossa opinião acima de outras pessoas. E não é assim, né, pessoal? Às vezes nossa opinião vai estar certa, mas às vezes nossa opinião vai estar errada também. Nada que uma boa conversa não consiga conciliar tudo. Porém, muitos casais, muitas famílias, muitas amizades estão sendo destruídas por causa do ídolo do poder. E nós temos que ficar muito atentos. Então são esses dois ídolos que Satanás nos dias de hoje utiliza para estar nos tentando, né, pessoal? O ídolo do ter e o ídolo do poder. E esses ídolos, pessoal, conforme a gente vai caindo neles, conforme a gente vai se entregando a eles, mesmo sem perceber, infelizmente, pessoal, a gente acaba caindo num mundo de escuridão, né? Num mundo de vícios, num mundo de tristeza, de amargura, onde só o que vai interessar é justamente as coisas aqui desse mundo e não as coisas eternas de Deus. Então, o que a gente quer é justamente ao contrário, né, pessoal? A gente quer se converter todos os dias. A gente quer se afastar das tentações de Satanás. A gente quer luz. A gente não quer escuridão. Ninguém quer escuridão para a sua vida. E sim, luz. Então, nós devemos e precisamos procurar sempre, assim como Jesus fez no deserto, estar firmados com Deus, estar com o coração presente em Deus, para a gente sempre seguir na nossa vida um caminho de luz. Quando a gente acorda à noite lá, né, para tomar uma água e tudo, o que a gente faz? A gente tem que acender a luz para poder enxergar as coisas, né, pessoal? No escuro a gente não consegue fazer nada. Então, na nossa vida é a mesma coisa. A gente tem que acender a luz de Deus na nossa vida, para que a gente possa enxergar as coisas boas, enxergar a verdadeira felicidade que só existe em Deus. Esses ídolos de Satanás só nos traz escravidão, só nos traz tristeza, só nos traz desunião, e nós devemos sempre conversar com as pessoas para a gente se afastar desses ídolos e de tantas outras tentações que Satanás faz em nossa vida. Vamos fazer nossa oração final então? Então nós vamos rezar um Pai Nosso, para que Deus então nos abençoe nosso caminho quaresmal, abençoe então as nossas tentações, né? Para que a gente sempre esteja aí de olhos abertos para enxergar as tentações no mundo e fugir delas, e que a gente possa ter sempre fé e ter sempre a certeza de que Deus estará conosco e nos ajudará a fugir de todas as tentações aí que o mundo nos oferece, para que um dia a gente alcance aí o nosso grande sonho, que é chegar ao céu, que é chegar à vida eterna. Então vamos rezar juntos? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixei cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado das reflexões de hoje, do nosso encontro de hoje. Qualquer dúvida, nos mande ali no WhatsApp. Então, estamos sempre à disposição e semana que vem tem mais um encontro incrível aí para nós e a gente conta com a participação e a presença de vocês. Então, boa semana, fiquem com Deus, se cuidem e até semana que vem. Finalizamos então em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.